Ele preferia ficar junto porque ele não poderia levar a Débora e o Pedro. E se fosse só um, ele correria com o Pedro e deixaria os outros para trás. Deixaria. Porque pai e mãe se sacrificam por um filho. Se for preciso, o pai ou mãe doa até o seu coração para que um filho e uma filha vivam. Doa. E muitos filhos são ingratos. Mas deixa a tua mãe viajar, deixa teu pai viajar. Aí tu vai saber o que é uma saudade. Irmãos, eu trago essa reflexão. Eu sei que tem pessoas que talvez não gostem, mas eu tenho o meu jeito diferente. Eu procurei ensinar dessa forma, aprendi. E se o meu chamado é assim, irmãos, vamos continuar adorando a Deus e valorizando a nossa família. Sabe por quê, irmãos, que ele salvaria um filho se ele tivesse só um? Porque o filho veio de dentro dele. A Neuma se achegou. Os pais, quando ele nasceu, já viram seus pais. Mas o Pedro, a Débora, veio de dentro dele. É por isso, irmãos, que um pai, ele deve procurar todos os dias ensinar os seus filhos a honrar. E aí entra também, nós temos que cuidar todos os dias, da família, irmãos. A família, por isso que diz: portanto deixará o homem pai e mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, quando a Neuma casou com o obreiro Bonilson e apareceu Pedro, eles se tornaram uma só carne. Um Pedro. Eles dois são uma só carne. Mexa com o Pedro, mexerá com os pais. Se mexer com os pais, o Pedro irá defender a Débora também. E assim os demais. Então, família é isso, irmãos. É um defendendo o outro. Só não pode defender quando está errado. Agora eu queria, uma mãe e um pai. Desculpa. Um pai e um filho. Rapidamente aqui, só para nós fazer mais algo parecido. Vai, Eduardo. Vamos mover de novo, eu pedi. Amém. Rápido, só para nós vermos aqui. Irmãos, e isso também, irmãos, acontece no meio das famílias, Eu quero que o obreiro Roberto coloque a mão sobre a cabeça do Pedro. Só não repita, viu? Mas, Roberto, você teria coragem de transferir tudo que tu passou? Tudo, lembra aí? Parece a criança. Tu tinha coragem de transferir tudo que tu passou? Tudo que tu está passando, o que tu está vivendo hoje, tu tem coragem de transferir para essa criança? O teu passado, tudo que tu fez, tu transferia para ele? Não. Porque tu não, Amém. Pode estar. Sabe o que é isso aí, irmãos? Ele respondeu não. Mas tem muitos pais, muitas mães, que estão transferindo para os filhos aquilo que eles foram. Você pode dizer: não, irmãos, eu não transfiro para meus filhos. Transfire. Através de palavras, irmãos. Há muitas coisas que os filhos vão passar que eles não merecem passar, mas só por causa das palavras de um pai e de uma mãe é transferido para o filho. E isso não é justo, irmãos. Uma mãe e um pai que faz isso para com o filho, ele está trazendo algo ruim para o filho. E uma palavra, irmãos, é uma sentença. Você sabe que quando o juízo ele dá uma sentença, não volta atrás. Um pai, quando ele pronuncia, ou uma mãe pronuncia uma palavra ruim para com o filho, chama o filho disso, aquilo, ele está transferindo. Amanhã ou depois, ele vai ver no seu filho ou na sua filha a consequência. E vai chorar, mas vai ser tarde demais. Então, transmita, somente pensa para o seu filho, para a sua filha. Porque se você não teve um obreiro Roberto, ele não transferiu. Por quê? Porque o passado que ele viveu, ele não quer que o Pedro viva. Então, hoje ele está trazendo aqui nos caminhos do Senhor, ensinando o caminho a qual deve andar. Porque sabemos, irmãos, que um filho é algo mais precioso no meio de uma família. Porque o casamento vem e depois vem os filhos. Mas quando trata os seus filhos,
pior do que um copo descartável, que você usa e joga ali no lixo. Ah, irmãos, eu não faço isso com meu filho. Faz, irmãos, faz. Porque hoje a gente não tem mais paciência, né? Eu sei que é difícil, né? Eu estou me preparando para ser pai também. Talvez os irmãos estejam olhando, eu deixei aparecer o dele. Mas, irmãos, o meu avô sempre dizia: meu filho, a verdade é a verdade, pronto. Goste quem gostar e pronto. A verdade é para mim, é para você, é para o pastor, é para todos. Então nós não podemos transferir. Se você quer salvar o seu filho, a sua filha, de um futuro incerto, fique de boca fechada quando você estiver irado. E se for para falar, pronuncie. Você vai ser uma bênção. Você vai ser mais feliz do que eu sou. Porque hoje está difícil ser feliz. Eu imagino na vez deles. Eu imagino a vez dessas crianças, irmãos, quando eles estiverem com as suas famílias. Você já parou para pensar como vai ser, irmãos? Se hoje está difícil, imagine na época que chegar a vez deles. Mas se o pai e a mãe ele não for um exemplo dentro de casa, ele vai ver a sequência da infelicidade. Então, irmãos, é difícil ser feliz, porque um pensa de uma forma e o outro pensa de outra. Mas se você perguntar, quem aqui quer ser feliz? Todos querem. Então levanta a mão, eu quero ser feliz. Quem não quer? Mas, irmãos, sabemos, né? Porque a felicidade, ela só vem para quem conquista. E a felicidade nós conquistamos todos os dias, irmãos. Porque para mim, felicidade é momentos. Momentos. A felicidade você não conquista como você conquista o carro, meu amigo. Você vai na loja e compra o carro. Não, a felicidade não. Você conquista todos os dias momentos. E como é que você conquista a felicidade todos os dias? Esses pequenos momentos. Respeitando, amando, zelando, sendo aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Porque sabemos que Deus ele nos levantou para nós estarmos todos os dias se esforçando, lutando, renunciando. Aí a felicidade ela vai chegar até você. Mas para isso requer esforço. E infelizmente as famílias estão de mal a pior. E pode até você dizer: a minha família está assim por causa dos meus filhos. Não. A minha família pode estar assim por causa da minha esposa. Também não é. É por causa do meu esposo que é ignorante. Não. Porque felicidade, irmãos, ninguém tira de você quando você quer ser feliz. Eu decidi ser feliz, irmãos, independente do que vier. A decisão é sua. Se você quer ser feliz, você vai ser. Se você não quiser, você vai passar a vida toda vendo pessoas sorrindo, sendo feliz, e você vivendo infeliz. Então o projeto de Deus é para que o homem não viva só. Por isso que ele diz: apega-se-á a sua mulher e serão ambos uma só carne. Portanto, o que Deus uniu não separa o mundo. E o maior defeito do ser humano hoje, no meio do casal, falando do casal, até parece que nós, quando casamos, ficamos cegos. As pessoas dizem que o amor é cego, irmão, mas não é não. Parece que quando a gente casa, a gente fica cego. Você que é casado, você sabe. Você já observaram que a gente só observa o erro do outro? É a toalha molhada em cima da cama, é uma roupa no banheiro, a gente só vê o erro do outro. Parece que a gente fica cego. A gente não enxerga os nossos próprios, mas o erro do outro nós enxergamos. Então, irmãos, que possamos fazer uma avaliação de nós mesmos e ver o que está mais perto, o que eu posso melhorar. Porque quando nós julgamos o outro, nós somos julgados também. Então, que possamos fazer a nossa parte. Se você quer uma família feliz, você quer uma família, filhos abençoados, você precisa buscar na palavra do Senhor. Ensinar a criança o caminho que deve andar. Porque hoje também tem sido uma das causas que muitos casais têm brigado por causa dos filhos. Mas não é por causa dos filhos, é porque um quer criar de uma forma e o outro quer criar de outra. Um quer educar, eu vou educar meu filho do jeito que eu fui educado. Aí a mãe diz: eu vou educar do meu jeito e ponto. Se eu perguntar para alguns filhos aqui, quem manda na sua casa, eu não vou perguntar para não fazer vergonha a ninguém. Mas infelizmente muitos irão apontar para minha mãe.
A minha mãe é quem manda lá em casa. E talvez o pai vai dizer assim, não, quem manda é ele aí, ó, quem manda é ele. Não é nem eu nem você. Você vê, irmão, o ponto que está a situação hoje. Sabe por que o casamento tem diminuído? Segundo a pesquisa, o casamento diminuiu. Menos pessoas têm se separado. Menos pessoas têm casado e se separado também. Porque, infelizmente, a sociedade está fazendo com que os papéis sejam trocados. A autoridade de Deus entregou o homem e a mulher entregou também uma grande responsabilidade, né, de ser a mulher sábia dentro do lar. É a mamãe, né, amor? Mas, infelizmente, hoje, a autoridade do homem tem sido arrancada. Eu uso essa expressão bem justa, arrancada. Sabe por quê, irmãos? Porque muitos têm andado conforme o mundo tem dizido e não têm andado conforme a palavra. O teu esposo não levantou como sacerdote, como cabeça. Isso não quer dizer que você é inferior, porque assim Deus teria feito a mulher do osso aqui do pé do homem, mas Deus fez da costela para poder andar lado a lado. E enquanto os princípios de Deus não foram colocados em prática, irmãos, você pode observar que quando nós se esforçamos em obedecer essa palavra, Deus ele honra o teu casamento e vai honrar teus filhos. Então que possamos aceitar a palavra como ela é. A Bíblia manda o homem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E a mulher deve honrar, deve deixar com que o homem seja o provedor e seja o cabeça da família. Você pode observar que famílias antigamente é diferente das famílias de hoje. Antigamente, em Eliane só bastava o pai dizer passa, o filho passava. Hoje a mãe diz passa, o pai disse passa, o menino passa nada. É desse jeito, irmãos. Aí você diz o que é que tem acontecido? É porque lá dentro do lar tem acontecido algo que nós escondemos para que ninguém saiba. Nunca mande o seu esposo calar a boca. Marido, nunca ofenda a sua esposa, porque você está impedindo que as tuas orações sejam ouvidas. Sabe por que tem casais que ora e Deus não abençoa? Porque quando você maltrata a sua esposa, quando você maltrata o seu esposo, a Bíblia diz que as tuas orações elas não são ouvidas. Porque a Bíblia diz que Jesus disse que nós temos que amar o próximo a nós mesmos. E o mais próximo de ti é o teu esposo, que dorme ao teu lado. O mais próximo de ti é a tua esposa e teu filho. Se tu não conseguires amar eles, não venha me dizer que tu ama o próximo lá de fora, que eu não acredito. Então Jesus ele nos chamou e entregou um princípio. Não importa o que o mundo está dizendo, se tu queres felicidade, se tu queres ganhar a tua salvação, anda conforme a palavra do Senhor. Porque se nós não vermos os nossos princípios de ensinamento, infelizmente nós veremos uma geração frustrada. Nós veremos filhos entrando em casamento, se casar, né? Se casar também tem isso. Porque se um filho vê os pais e as mães brigando, o pai e a mãe brigando, se ofendendo dentro de casa, ele não vai querer isso para si. E eu creio que você não vai querer educar um filho para viver aí no mundo fazendo o que bem quer e quando partir, perecer. Porque o casamento é de Deus, mas todos os dias o inimigo tem trabalhado para desfazer, né, esse princípio tão lindo que foi a família. Né? Então eu quero agradecer. Aleluia. E uma coisa certa. Aleluia. Está se aproximando o ano. As pessoas dizem feliz ano novo, mas continua com as atitudes velhas. Continua com os hábitos velhos. Tu só terás um ano novo, só terás um ano feliz se tu resolver mudar as tuas atitudes hoje. Mas não mude porque eu estou pedindo. Mude porque o mais beneficiado será você mesmo. Você pode observar, se você se tornar uma mulher sábia, o seu lar é edificado. Se o marido deixar de ser ignorante, tirar um pouco de tempo para a esposa, honrar as esposas, elogiar, isso
estou incluído também, todos, porque todos nós precisamos fazer isso. A glória. E isso, Deus, ele começa a trabalhar dentro do lar. Não adianta nós seguirmos uma trajetória cristã, vivendo como o velho homem. Então, ou nós mudamos hoje, ou nós passamos uma vida frustrada e frustraremos futuramente nossos filhos. Fica essa reflexão para a tua vida. E se você não gostou, não posso pedir perdão, porque eu falei unicamente o que está na palavra do Senhor. Se botares em prática, muitos irão dizer: olha como eles estão felizes, olha que família abençoada. Mas se decidir não botar em prática, meus pés. Amém? Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.